E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Agroflorestando no Quintal. Eu sou Camilo Dantas, agrônomo e trabalho com sistemas agroflorestais. No vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouco mais para vocês aqui sobre a cultura do abacaxi, né? Tirar algumas dúvidas que porventura surgirem, vocês deixam aí nos comentários que eu tento responder todas com toda a atenção, beleza? Ela é uma planta da família das bromélias. E ela é nativa aqui da América do Sul, da região aqui do Paraguai e do sul-sudeste do Brasil, né? Então ela tem uma boa adaptabilidade ao plantio aqui na nossa região, o clima e etc. Geralmente, para plantio, a propagação dela é feita por mudas, né? E aí tem três tipos de mudas. Tem a muda da coroa do abacaxi, tem as mudas filhote e tem a muda de rebento, a muda de sopa. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais aqui o tipo da muda. Mas essa daqui seria o tipo de muda padrão que a gente busca para plantar. Bom, aqui para vocês terem um pouco de noção do que eu estou falando, ó, tem a muda da coroa, que aqui é o abacaxi, e aqui está a coroa do abacaxi, né? A gente tem as mudas filhotes, que são essas que saem aqui da base do abacaxi, né? Então ele é uma infrutescência. Cada gominho desse, ele era uma flor que foi fecundada, né? E aí tem ainda também as mudas rebento, as mudas de soca, né? Que elas saem da base mesmo do abacaxi. Aqui ainda não tem nenhuma, mas ao final do ciclo desse fruto, provavelmente essa planta vai soltar uma muda lá da raiz. Por isso que a gente fala que o abacaxi ele pode ser produtivo durante mais de um ciclo, né? Então, para o plantio, a muda da coroa, ela é que demora mais tempo para às vezes até um pouco mais de tempo. As mudas mais viáveis são essas mudas filhotes, que elas levam em torno de 1 ano e meio a 2 para produzir. E tem as mudas rebento que produzem mais rápido, só que elas estão de menos quantidade, então mais trabalho da gente desenvolver, né? Então essa daqui é onde tinha saído o abacaxi. O abacaxi estava aqui junto e ele foi colhido e aí a gente deixa essas mudas, esses filhotes crescerem um pouco mais ligados com a mãe para depois fazer o corte e levar para um novo plantio. Então, no plantio comercial, a gente pega essas mudas, né, faz uma seleção rápida, separando ela por tamanho e realiza o plantio. No espaçamento padronizado, geralmente a cada 90 ou 80 centímetros entre para fazer fileira simples e 30 centímetros entre plantas. E planta-se também ela em carreira dupla, né, em fileira dupla, ou como fala na região aqui, pé de cachorro, que aí já é um espaçamento de 80 centímetros mais ou menos entre filas e na fileira dupla 40 centímetros entre plantas, entre plantas. Então você consegue um adensamento maior de plantas por área, né? Então, para fazer um plantio menor, como é o que eu estou fazendo aqui no quintal, eu trabalho de maneira agroecológica. E uma das maneiras da gente garantir boa sanidade das mudas é fazer essa limpeza das folhas secas. E aí a gente tanto consegue ver se a muda tem alguma doença, algum sintoma de gomose, de alguma fusariose ou alguma broca até que a gente acha. A gente já consegue detectar essa muda doente e separar para descarte. A gente tenta não trabalhar com mudas doentes. Sempre tentamos trabalhar com as mudas de boa sanidade, de boa qualidade. Então, a gente remove essas palhas secas e até facilita para a hora do plantio as raízes entrarem em contato com o solo rapidamente. Tendo em vista que se essas folhas ficarem aqui cobrindo as raízes, elas vão demorar mais tempo a entrarem em contato com o solo. Então, vai demorar mais o abacaxi pegar. Tá? Ela pega mais rápido e a gente faz essa rápida limpeza dessas folhas secas. Beleza? Agora eu vou terminar de limpar aqui essas folhas e logo na sequência eu vou indicar para vocês aqui. Beleza? Vamos lá.
Certo, então vamos lá, pessoal. Agora eu estou aqui com minhas mudas já limpas, né? Já selecionadas, eu separei em dois tamanhos, as grandes e as médias, né? A gente vê aqui a diferença de tamanho entre elas, né? E aí, as pequenas, aqui muda média, eu olhei aqui as mudas pequenas. Essas mudas pequenas, eu separo ela para plantar elas no final da área, caso falte, né? Minha prioridade não é plantar essas mudas pequenas, porque elas acabam demorando muito para produzir o fruto do abacaxi. E aí, o pessoal, na hora de plantar, tenta separar ela fazendo essa seleção, porque facilita na colheita, né? Então, essas plantas maiores, elas vão produzir mais rápido. Essas plantas médias vão produzir um pouco depois dessas maiores, né? E as menorzinhas vão ficar mais atrasadas. Então, às vezes, vale mais a pena você descartar essas mudas que são muito pequenas e focar em mudas pelo menos do tamanho médio, né? Pela questão do tempo de produção do abacaxi. Beleza? Aqui nessa área eu preparei o canteiro, totalmente projetado trabalho, né? E plantei já uma livre de macaxeira e feijão rabo verde. E vou plantar agora uma fileira dupla de abacaxi aqui acompanhando, para fazer essa experiência. Se me agradar, eu passo a plantar ela em maior quantidade aqui na minha área, né? Para estar fazendo o plantio do abacaxi, a gente pode estar utilizando tanto uma alavanca, só que eu não tenho ainda, porque é uma ferramenta cara, né? Aquela barra de ferro, que alguns chamam de ferro de forma também. A gente pode estar utilizando uma pá de jardinagem, uma pá de mão. Pode ser aquelas pá retas também. Pode ser o enxadão da lâmina mais estreita. Esse aqui não é muito bom para essa atividade, porque ela é o enxadão da lâmina mais larga, né? Então acaba que você faz muito esforço. Eu sou um pouco preguiçoso, né? Então eu prefiro me agachar com a pazinha para fazer. E aí eu marquei aqui, tá, no canteiro, vai ser um abacaxi. Fiz o canteiro com 80 centímetros de largura, o abacaxi vai ficar aqui com 20 centímetros da lateral do canteiro, né? Para caber as duas linhas de abacaxi com 40 centímetros de elas. Na linha de canteiro, abacaxi com feijão verde, e nas laterais vou plantar primeiro de abacaxi. E aí, pessoal, tem uma curiosidade, né, que eu aprendi com um rapaz que plantava abacaxi. Eu trabalhei com ele em tempo, né? E ele dizia que abacaxi que não faz aqui, como essa daqui está fazendo. A muda de abacaxi que não faz essa curva, ele fala que é abacaxi prático. E, curiosamente, essas mudas elas não dão muito bons abacaxis, né? Essas mudas aqui, elas acabam que ter esse joelho, essa forma aqui de curva na base, ela acaba que tem uma melhor sustentação, acredito eu, né? Mas deixa aí nos comentários, pessoal, se vocês já ouviram falar a respeito desse tipo de muda de abacaxi, que o pessoal chama de macho. Então, gente, eu pego a muda do abacaxi, ó, para plantar. O espinho do abacaxi, ele é só em um sentido, né? Na folha. Então, a gente pode passar a mão dele tranquilamente aqui para espetar. Só se a gente passar a mão ao contrário, é que vai acabar espetando a mão da gente, né? Então, com o tempo, nós vamos pegando a prática, né? Para não se espetar tanto, né? Então, se você está aprendendo, está começando, ideal seria dar uma dúvida para você trabalhar a primeira mais confortável, né? Capar a regra do colo, depois eu vou levantar para quebrar o colo na superfície. Depois eu vou afastar a pá para frente. E aí vou entrar com a ponta do abacaxi. Depois tirar. E aí o colo já vai ficar a muda pressionada no local ali que a gente acomoda certinho. E aí, pessoal, é importante nesse momento a gente ter o cuidado de não deixar entrar terra na roseta aqui no olho do abacaxi. Isso aí pode causar um apodrecimento aqui do olho e aí a gente perde a planta.
vocês poderem acompanhar mais de perto, né? Eu boto a régua aqui e meço os 40 centímetros, né? E eu sei que daqui da linha para dentro são 20 centímetros aqui onde eu tenho que colocar. Porque no meio, aqui no canteiro, já tem a macaxeira com feijão verde. Então eu vou usando aqui o gabarito, né? E aí eu coloco a pazinha, ó, e já seguro aqui a muda na posição que ela vai entrar, né? Então a partir do momento que eu faço assim esse movimento com a pau, ele levanta aqui atrás. Ele levanta aqui atrás, tá vendo? E aí na hora que eu volto a pá, eu abro o espaço da minha muda entrar. E aí eu coloco ela com o joelho assim, olhando para as costas da pá. Porque aí no movimento da pá sair, eu termino de colocar a muda, né? Então ela faz esse movimento. Na hora de entrar, né? Ela faz assim. Para ficar bem firmezinha na posição que eu quero. Ó. A gente sempre dá uma apertadinha aqui. E para conferir se a muda tá bem pega, a gente dá uma puxadinha no cabelo dela, né? Que a gente fala. E ela tem que estar bem firmezinha, não pode estar frouxa nessa puxadinha suave, né? Lembrando que não é uma puxada muito forte, é uma puxadinha de leve, só para ver se a muda tá bem presa no local que a gente plantou. Tá joia? Vou dar sequência aqui, plantando as outras mudas. Bom, pessoal, e com isso a gente finaliza o vídeo de hoje, né? Eu mostrei aqui como é que eu faço o plantio do abacaxi, né? A gente conversou um pouco mais sobre a cultura. E agora é esperar aqui de 18 a 24 meses para começar a colher os abacaxis aqui, né? Um pouco de paciência, a gente começa a colher as frutas, né? Que a gente vai plantando. Então, só para a gente recapitular, né? Que a gente vai posicionar a pazinha no solo, levantar um pouco, né? Para quebrar ali a estrutura e fazer a pá, trazer a pá para o outro lado, né? Abrindo o espaço para a gente encaixar a muda na posição que a gente deseja, né? No caso, a gente sempre tenta entrar com ela fazendo o joelho para ela ficar bem posicionada no buraco, né? Lembrando também de sempre deixar o olho dela o mais possível na vertical, porque aí a gente garante que os abacaxis vão ficar em pé na posição correta e não vão ficar tendendo a tombar, né? Que aí quando ele tomba, ele tende também a amadurecer de maneira desuniforme, né? Então, se a gente presta atenção, né, em vários detalhes no plantio, né, questão da sanidade, da classificação, o preparo do solo, né, uma cultura que não existe tanto nutricionalmente, mas com todos os detalhes, a gente fazendo um bom plantio, a gente tem uma boa colheita. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí sua curtida, se inscrevam no canal, né, façam comentários aí. Eu estou sempre disponível para tirar as dúvidas aí dos comentários do pessoal. Então, valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo.